Conexão Saúde, de segunda a sexta, 4 da tarde. Bom, Conexão Futura então de volta ao vivo aqui pelo canal Futura e também no nosso blog conexãofutura.org.br. Nesta entrada nós vamos falar sobre as diferentes formas de racismo e trabalhos que estimulam o diálogo sobre esse assunto. Bom, quem está aqui hoje então é a socióloga Jaqueline Pitangui, ela preside o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que apoia projetos de grupos que atuam na defesa dos direitos humanos, claro, em todo o território nacional. Um destes grupos, inclusive, está aqui representado pela Neide Diniz, do qual ela faz parte, ela é jornalista também, apresenta o programa de TV lá, né? Minha colega aqui apresenta o programa Reconhecer. E uma das entrevistadas bem recentes dela foi, olha só, a Wanda, que está aqui conosco hoje também, né? A gente tem até umas imagens, depois eu vou pedir para o Pierre rodar ali, as imagens que nós rodamos na escalada, Pierre, da entrevista promovida entre as duas, para mostrar como é que a Wanda também tem se posicionado, é militante do movimento negro, né? Praticamente uma ativista, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas situações aqui todas. Você pode participar de duas maneiras, ou pelo Twitter lá, deixando o seu comentário, sua pergunta no @canal Futura, que é o nosso perfil, ou então por esse telefone que vai aparecer aí na sua tela agora, ó, 0 operadora 21 3523 4098. Bom, antes do Pierre rodar essas imagens aí, eu queria começar perguntando para vocês. Racismo e preconceito é a mesma coisa? Wanda, por favor. Um é consequência do outro. Ao instituir o racismo, você tem vários vieses do preconceito. O preconceito porque é gordo e negro. O preconceito que é baixo e negro ou negra, que é pobre, negro. Então, o racismo comporta uma série de situações instituídas pela sociedade de preconceitos. Mas o maior preconceito existente em nossa sociedade é o racial. Que por mais que nós tenhamos uma série de justificativa em relação a todos os preconceitos, no final você barra com racial. Porque imagine o preconceito com o gordo, com o homossexual, com o baixo, se no final da história toda isso acontece com um ser negro. Jaqueline, você acha que o Brasil está mais ou menos racista hoje? A gente já tem como traçar essa trajetória histórica, digamos assim? Eu acho que nós avançamos muito no sentido do reconhecimento do racismo. Durante muitos anos, nós vivemos com uma espécie de uma mística, de um ideal de que o Brasil era uma democracia racial. E eu acho que quando você não nomeia, quando você não reconhece, você efetivamente não enfrenta o problema. Então, do momento que você simplesmente declara, não existe, as relações são absolutamente cordiais, esquecendo 400 anos de um passado escravocrata nesse país, dos mais cruéis, né, que nós tivemos, você realmente faz aí uma maquiagem que corrobora o preconceito, né, e que legitima o racismo porque ele não existe. Então, eu acho que nós avançamos muito. Eu, inclusive, ao longo da minha vida, tive experiências particulares, né? Talvez na década de 80, eu me lembro perfeitamente em 1988, quando o governo federal comemorava os 100 anos da abolição da escravidão, com folguedos, com danças, com comemorações, né, festivas, e no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que eu presidia na época, nós decidimos fazer um projeto que se chamava A Mulher Negra, 100 anos de discriminação e 100 anos de afirmação. E fomos chamadas pelo Ministério da Justiça para dizer o que é isso. O Brasil não tem racismo, como é que vocês vão fazer um evento que fala de discriminação? Então, eu acho que certamente isso não aconteceria hoje. Nós avançamos, acho que inclusive a nível das instâncias governamentais, né, já há o reconhecimento de que não há uma democracia racial. Ela é um work in progress, como se diz. Nós estamos chegando lá. E o primeiro passo é reconhecer que existe ainda racismo e preconceito na sociedade brasileira. Neide,
Todos os especialistas, né, são unânimes em afirmar que a mulher negra sofre uma discriminação, um preconceito ou um racismo ainda maior. Por que você acha que isso acontece? Historicamente, isso a gente já vive nessa trajetória toda do Brasil, e hoje a gente tem os institutos de pesquisa que comprovam que no topo da pirâmide está o homem branco e na base dessa pirâmide está a mulher negra. E esta palavra que a gente ouviu bastante agora, de reconhecer, é justamente o que o nosso programa hoje tenta discutir. Reconhecer que existe realmente uma discriminação. E o nosso programa sobre mulheres negras vem justamente para falar sobre isso, porque nós reconhecemos que as mulheres negras são as maiores vítimas desse processo. Elas estão subjugadas, muitas vezes em categorias, né, não privilegiadas, e a gente quer mudar essa trajetória. E como fazer isso? Então, o primeiro passo é reconhecer que existe uma história. A partir dessa história, você humaniza essa mulher, que muitas vezes está, ontem que estava na senzala, fazendo a comida, hoje ela está na cozinha das mansões, das grandes famílias, apenas como cozinheira. A gente quer humanizar essa mulher. Não é ruim ser cozinheira, ser faxineira, mas a gente quer que ela tenha respeito, que ela seja respeitada, que ela seja valorizada por ser mulher, por ter uma profissão, por almejar outras profissões, porque a questão é essa. O racismo que a gente está discutindo é muito difícil de legitimar, de dizer que ele existiu. É muito difícil você chegar para uma empresa e ser demitida e provar que foi demitida por racismo. Todo mundo concorda que existe o racismo, mas ninguém se declara racista. E o sistema é justamente isso. As grandes empresas, elas não se declaram racistas. Mas a porta de entrada é um funil que você não passa. Muitas vezes pelo seu fenótipo, ou pela pigmentação da sua pele, ou pelo seu cabelo. Então, são várias características que levam a uma estrutura excludente e que a gente quer romper com essa barreira. Eu queria mostrar até um trechinho, então, do programa que a Neide está se referindo aqui. Não sei se o Guilherme Chagas pode nos ajudar a mostrar. É um trecho em que vocês vão para a creche, né? E aí mostra as moças que trabalham lá, as técnicas, as educadoras, penteando o cabelo das meninas, né? Conta um pouco pra gente. Esse vídeo, ele faz parte da primeira experiência da instituição estimativa com o audiovisual. E foi justamente com parceria do Fundo Brasil de Direitos Humanos, nós produzimos 4 spots sobre a questão do racismo institucional. Um deles é este, a creche. Por que na creche? Na educação. Como é que a criança, né, se sente dentro desse universo? A maioria das professoras, elas não estão acostumadas a lidar com o cabelo crespo, a fazer cafuné no cabelo crespo. Então, o cabelo da criança, esse cabelo é ruim. É horrível de pentear, e a criança volta para casa toda despenteada e a professora não quer tocar naquele cabelo porque o cabelo é ruim. Então, a gente vem desconstruindo esse senso comum de que o cabelo crespo é um cabelo ruim. Né? Não existe o cabelo bom e o cabelo ruim, existe o cabelo liso e o cabelo crespo, são texturas diferentes. E nesse processo também, quando a gente começou a perceber que isso influenciava muito as crianças, que as crianças não queriam mais aquele cabelo, que as crianças não queriam mais irem para as escolas, a gente teve vários depoimentos de mães e tal, que as crianças não queriam ir para a escola porque ficavam falando que o cabelo era ruim, que era isso, aquilo, outro. E a gente começou a estudar isso. E a gente começou a perceber também que isso influencia também nas mulheres negras. E aí, esse foi um grande passo para a gente caminhar com um novo projeto que se chama Trançando Ideias. A partir de trançar os fios, a gente passou a trançar informações. Então, peraí, vamos lá, vamos discutir esse cabelo, como é que cuida, né? Como é que trança, e a trança, da onde vem a trança? Nossa, a trança vem lá da África, uma tradição milenar, que lindo. Então, as rainhas, as deusas, elas usavam trança e usavam, então que bacana, então também posso ser uma rainha, posso ser uma deusa. A Jaqueline deve estar pensando que o fundo foi muito bem empregado, né? Não, realmente, inclusive... quando eu ouço, né, uma pessoa com uma estimativa que foi apoiada pelo fundo, né, faz pensar que o nosso trabalho realmente não só é bem-vindo, mas é muito necessário, porque nós temos no Brasil, a nível de apoio e de filantropia,
pouquíssimos fundos, né, como o Fundo Brasil. E o Fundo Brasil, desde o seu início, ele se debruça sobre a questão da violência e da violência institucional também. E nós já, enfim, apoiamos projetos voltados para a questão do racismo, com relação à violência e o extermínio de jovens negros, acesso à educação superior, e a essa questão que é fundamental da construção da imagem, né? Porque a construção de uma imagem que é valorizada, né? O espelho, qual é o espelho que você tem? Qual é o espelho que a menina pequena tem de si mesma, né? Como é que ela se vê? Porque ela se vê como a sociedade a vê também, né? Então, se a trança é uma rainha, né? Então eu acho que nós estamos aí construindo todo um novo parâmetro de identidade que é baseado na autoestima. E a autoestima de um povo, a autoestima de uma nação, a autoestima de um grupo é fundamental, né? E eu acho que, inclusive, essa construção, esse processo de construção de autoestima é ainda mais importante entre as mulheres e entre as mulheres negras, né? Que as estatísticas, e nós não vamos ficar aqui falando de estatística, que é chato, mas as estatísticas são duríssimas e revelam que as mulheres negras no Brasil são as mais pobres dentre os mais pobres, são as menos escolarizadas dentre os que têm uma base educacional mais baixa, as que têm menos acesso a serviços de saúde. Então, eu acho que esse crescimento a nível da imagem é fundamental e é já, né, um processo de rompimento, né, do racismo. Ele começa por dentro, né? E ao falar sobre isso, né? Falar ao reconhecer, isso, ao tirar debaixo do tapete, né? Começar a trazer à tona que questões são essas, que né? O que aparece. são essas? Wanda, você como militante do movimento negro, isso deve soar como música para os seus ouvidos, né? Com certeza, mas o interessante é perceber como você entende essa realidade. Jaqueline Branca faz uma defesa nacional do Brasil que nós queremos. Porque ela entendeu, né? Pelo seu início da sua graduação, pela escolha da profissional que ela quis ser, entendeu esse Brasil. E é isso que nós, militantes do movimento negro, desejamos para o nosso país. Que todos os brancos, em nome de Jaqueline, Elisa Larkin e outras mulheres maravilhosas, Schumann, que nos acompanham, que participam, essa nação possa entender isso. No racismo institucional tem uma coisa muito séria que as empresas não conseguem entender. É muito comum o empresário falar assim, não, aqui não tem racismo. Eles não entram porque não querem, se é uma estatal, tem concurso. E a escola que já excluiu, que não permitiu que tivesse um nível de escolaridade, mesmo que eu tenha o mesmo diploma de ensino médio e de graduação, não importa. O timbre do meu diploma de graduação é que vai dizer realmente se eu vou ficar ou não. E aí começa a primeira peneira. Então eu costumo sempre dizer, ninguém, ao passar o seu crachá ali na porta, deixou na latinha o seu racismo. Ele entra com o seu racismo, com a sua postura, com a sua visão de mundo. E como a educação de péssima qualidade, como a de boa qualidade, são universais, cada um na sua área, o entendimento de ser negro é muito ruim. Então, o negro, quando as pessoas dizem assim, mas o negro também é racista. Ele é racista porque, na realidade, ele não quer mais ser isso. Se, historicamente, ele não tem nada de positivo, que as suas rainhas, quer dizer, aquele cabelo maravilhoso de Cleópatra não era liso da Liz Taylor. Era, sim, as trancinhas Chanel que nós recuperamos a partir dos anos 70. Se todo mundo olhar a negra que está de trancinha com cabelo Chanel, vai ver que o corte da atriz Liz Taylor teve que ser aquela, porque o que está esculpido nas esfinges lá do Egito é aquele corte. Então, falar isso, dizer para esta população que no sul da Etiópia teve um império de mulheres negras, todo o poder máximo executivo era de mulheres negras, e até onde eu sei, foi o único império que venceu o Império Romano. Com sabedoria e estratégia, isso vai dar um empoderamento e uma certeza de que você pode
que é muito grande. Então, todo esse nosso trabalho das diferentes áreas de movimentos sociais é para intervir na educação. É para intervir numa educação que conte a verdadeira história. Eu entro para a militância do movimento negro em 1970 e, a partir daí, eu fui transgredindo todas as regras que vinham da Secretaria de Educação. Eu passei a começar minhas aulas sempre com a África. O fio condutor das minhas atividades pedagógicas sempre foi a África. Implantando lá, 40 anos atrás, a Lei 10.639, que até agora ainda rema, né, para conseguir. É um desafio. Não é um desafio. E levando já naquele momento, nos idos dos anos 70, em Rocha Miranda, o Gabão, um país pequenininho de civilização francesa, descobre petróleo, entra para a OPEP e não tinha uma marinha mercante. Assina um convênio no Brasil para que nossa marinha mercante pudesse treinar esses gaboneses franceses. Eu levava os gaboneses para dar aula em Rocha Miranda, Escola Olegário Mariano, para falar sobre o Gabão. Eu estou falando de 1972, estou falando de 1971. Eu chegava com o meu cabelo Black Power e há bem pouco tempo, num seminário, uma aluna levantou e falou assim: ai, que bom poder te dizer isso. Toda segunda-feira eu levava uma surra da minha mãe. Porque minha mãe fritava o meu cabelo no sábado e segunda-feira eu queria chegar na escola com o cabelo igual o seu, que era tão bonito, mas eu não podia, eu tinha que chegar com o cabelo fritado. 1971. Então, a passos pequenos, mas firmes e contundentes, eu concordo com Jaqueline. O primeiro momento para vencer essa etapa é reconhecer. E todos nós juntos estamos trabalhando para reconhecimento do racismo. Depois nós vamos ter, assim, tirar das nossas bolsas de conhecimentos uma série de formas onde nós podemos, de fato, acabar com esse mal de vários e vários séculos, que é o racismo. E aí, queria dizer duas coisinhas. Primeiro, reforçar o que a Wanda disse, a questão de que eles não estão aqui na empresa porque eles não querem, porque tem a questão do concurso público. A gente ouve muito isso, a questão do senso comum, quando a gente questiona nas empresas, até mesmo na área de comunicação, nas redações, nas instituições, aonde estão os negros? Eles não estão aqui porque eles não querem, porque eles não se esforçam, porque eles não estudam. Então, esse senso comum a gente quer desmistificar, porque todo mundo diz, mas fulano se esforçou e conseguiu. E não é isso, existe uma trajetória histórica que não permitiu esse avanço. Como a Wanda muito bem disse, nossas escolas, a condição social, aonde você mora, a moradia, a alimentação, o emprego, tudo isso são fatores que influenciaram a uma condição que essa população negra não conseguiu. E hoje está conseguindo por ações afirmativas, por várias e outras questões. Então, entre conseguir, né, e não conseguir, existe uma questão que se chama oportunidade. Então, é isso que a gente também quer colocar, que existe a questão da oportunidade que muitas vezes ela não existe e aí isso também interfere no processo final, no resultado dessas ações. E a outra coisa é dizer por que Wanda é a nossa griot no programa. Ela não é uma de nossas entrevistadas, ela é a nossa ancestralidade presente o tempo todo no nosso programa, reconhecer por conta dessa sabedoria histórica, dessa vivência e dessa pessoa que carrega tudo isso, né, o tempo todo e compartilha com a gente essas informações. Ela é a base. A gente lembrar, são aquelas lideranças, né, dentro da cultura afro-brasileira que podem transmitir, né, toda essa história e preservar também essa cultura toda que vem, essa riqueza, né, essa pluralidade que é o mais importante, que acabou formando a nação brasileira, né, que nós somos hoje, resultado de toda essa mistura. Não, eu queria só tomar um pouco o que você disse, né, que eu acho que é muito importante para entender qualquer forma, digamos assim, de preconceito, que é a legitimidade. Como é que você legitima? Como é que você torna alguma coisa que é política, que tem a ver com poder e que é social, como é que você naturaliza isso? Como é que você diz, não, é assim porque é, né? Então você tem que construir uma série de argumentos. E, apoiadas na biologia, por exemplo, durante séculos, a mulher, como um todo, foi alijada das esferas de poder. Por quê? Porque biologicamente ela seria inapta para, né? Até na Idade Média, a nossa alma, né, se fazia 40 dias depois da alma
do homem, ou na época da razão, o nosso cérebro era menor, pesava menos. E com relação ao racismo, você tem também uma série de argumentos que são os argumentos que naturalizam, né? E, por exemplo, não, tem tantas oportunidades, por que eles não estão ali? É porque são indolentes, há alguma coisa na natureza que os torna mais aptos para o esporte do que para, digamos assim, o raciocínio abstrato ou para as matemáticas, etc. Então, eu acho que é uma questão assim de que nós estamos hoje num momento em que aquele, não sei se eu posso usar essa palavra, racismo descarado, não entra, isso não. Essa etapa não é mais a etapa que nós estamos vivendo. Nós estamos numa etapa de desconstrução de filigramas, inclusive, né? E eu acho, então, que é muito importante a atuação de organizações como a Estimativa, que é justamente trabalhar nisso. Já não é, aquela etapa do racismo não entra, não anda no elevador. Ainda existe, mas já não é aberta. É o racismo sutil, subreptício, que vai impregnando, mas que vai impregnando sem que você perceba. E eu acho que aí, por exemplo, o Fundo Brasil, ao apoiar esse tipo de projeto, mas também outros voltados para populações quilombolas, para recuperação de identidade, de tradições, está cumprindo um papel muito grande, né? Mas é apenas realmente uma gota no oceano. É uma gota no oceano e nós precisamos de um trabalho esclarecedor sobre as sutilezas da discriminação muito maior. Para a gente aprofundar, adensar mesmo essa discussão, né? Não ficar só na perfumaria, como se diz. Exatamente. O Robson, de 34 anos aqui do Rio, ele pergunta para vocês se o negro, quando conquista uma posição melhor, digamos, né? Ele usa esse termo, eu vou reproduzir aqui, continua sofrendo racismo ou preconceito? Mais ainda. É mesmo? Por quê, Quanto Wanda? mais você ascende socialmente, o racismo maior. Primeiro que a classe média alta negra ainda é muito pequena. E ele, para entrar nessa etapa da sociedade, esse negro precisa tornar-se branco. Ou, como nós falamos na linguagem popular, tornar-se jabuticaba. Preto por fora e branco por dentro. Na medida que ele assume a sua negritude e a sua cultura, ele é alijado do processo. A primeira coisa que cobra do homem negro quando ascende, ele tem que estar com uma mulher branca do lado. Nada contra, eu acho que o amor não tem cor. Né? Que se ame bastante, todo mundo se cruza, eu sou a favor disso. Mas, no entanto, é imposto a ele que esteja do lado, é um cartão de visita, é o passe para ele transpor a barreira do apartheid. Então, quanto mais você ascende, morar num apartamento, num condomínio de luxo na Barra, agride aquele mundo. Trazer um carro importado, a polícia barra e já lhe prende porque você é assaltante, esse carro não é seu. Agora, esse tipo de discussão eu tenho sempre uma forma de, através de conversa, acho que é por isso que eu sou griot, mas tem assim alguns exemplos de funcionários, quer dizer, já há algum tempo eu tenho ocupado cargos de gestora e a minha equipe é branca. Né? Eu convivo. E eu vou sempre conversando e colocando. E agora, bem pouco tempo, uma funcionária branca fez o seguinte relato. Vandinha, eu agora entendi o que é o racismo. Nós temos um amigo que foi morar na Barra e no nosso grupo tem um casal de negros. E ele fez um churrasco para mostrar onde ele mora. Quando o negro chegou, o negro falou assim, nossa, que bom que você aqui está protegido. Me pediram identidade da minha mulher, não sei o que, ele todo, parabéns, isso aqui é um lugar para morar. E ela já tinha entendido o racismo. Que ela disse que se não tivesse convivido comigo, ouvindo as coisas que eu tenho a dizer, ela não ia perceber. E ela ficava para o marido, tem que falar para ele foi discriminado. Não satisfeita, ela de pé de ouvido perguntou a cada branco, pediram alguma coisa a você? Não, eu só disse que é para o churrasco de fulano de tal. Esta é a maior prova. E o negro estava feliz da vida, dizendo que ali tinha realmente uma segurança. Porque pediram tudo a ele, faltou até pedir o passaporte. Ele não percebeu. Ele não percebeu, tem isso também. Tem que perceber sempre e denunciar sempre. Várias participações, infelizmente nosso tempo acabou. Neide, fica para uma próxima, eu não quero deixar de falar aqui. Temos 30 segundinhos, Adriana Leves, só para falar que o edital abre amanhã, né, Jaqueline? Eu me comprometi com ela aqui.
Fundo Brasil de Direitos Humanos.org.br. Vamos colocar na tela enquanto a Jaqueline fala. Então, amanhã nós estamos lançando o edital, né, amanhã em São Paulo, no SESC, e com uma festa, né, sempre há uma festa do lançamento do edital, e nós pretendemos apoiar novamente de 20 a 30 projetos, em torno de R$25 mil para cada projeto, e então nós temos aí o nosso site e esperamos que haja, né, uma demanda muito grande. Muito bem, então ótimo, está aqui o edital, olha lá, Fundo Brasil de Direitos Humanos.org.br, para quem quiser saber mais, apoia projetos como o da Neide Diniz, que está aqui por ser apoiado pelo Fundo Brasil, mas também por ter a Wanda como sua griot, né? Muito bom, muito obrigada, acho que a gente fechou muito bem assim, né? Amanhã a gente volta para falar sobre mídia e racismo, outro debate bacana e importante. Até lá, 2h30 da tarde.